Agora só falta a gente ver multiplicação e divisão de frações. Agora é fácil, tá? Bem mais fácil que soma e subtração. Vamos ver primeiro a multiplicação. Como multiplicar 1/2 vezes 3/5? Gente, muito fácil. Multiplica os numeradores. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 5, 10. Só isso mesmo. Ok? Agora vamos ver um outro exemplo aqui embaixo. 1/3 vezes 3/5. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 5, 15. Resultado, 3/15. Dá para perceber que esse resultado vai ter que simplificar. Então, 3 e 15, dá para dividir tudo por 3. Por 2 não dá, porque eles não são pares. Então, dá por 3. 3 dividido por ele mesmo, 1. 15 por 3, 5. Então, o resultado, 1/5. Vamos supor que você perceba que na diagonal, tá vendo essa continha de vezes aqui? Na diagonal, ou nesta ou na outra, se tiver dois números iguais, você pode cortar e colocar 1, e cortar e colocar 1. Já simplifica antes do que simplificar depois. O resultado já sai simplificado. Quer ver? 1/3 vezes 3/5. Vamos supor que você percebeu que na diagonal tem números iguais. Corta, coloca 1, corta, coloca 1. Então, aqui não vale mais 3, aqui vale 1. E aqui também vale 1. Então, vai ficar 1 vezes 1, 1. 1 vezes 5, 5. O resultado, ó, já sai simplificadinho. Então, gente, mais fácil se você perceber que na diagonal, ou nesta ou na outra, os números são iguais, aí já simplifica antes. Se não quiser, não simplifica, simplifica depois. O resultado dá sempre igual. Vamos agora ver mais um exemplozinho. 1/3 vezes 2/6. Percebi que não tem números iguais na diagonal. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 6, 18. Porém, dá para simplificar. A resposta correta, 2/18, está correto, mas você não irá encontrar nas alternativas, tá? Quem não sabe simplificar a fração, volta lá na aula de simplificação de frações, está lá no YouTube, tá? Matemática da Comadre, simplificação de frações, que você vai ter essa aula de simplificação de frações. Descobri que esse é par e esse também, então os dois dá para dividir por 2. Tem que dividir tudo pelo mesmo número, tá? 2 dividido por ele mesmo vai dar 1. 18 por 2, 9. Resposta certa, 1/9. Beleza? Mais um exemplozinho. Agora uma fração multiplicada por um número. 2/3 vezes 4. Muito fácil. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, quando não tem nada, é 1, tá? 3 vezes 1, 3. 8/3. Beleza? Mais um exemplo. Agora, um número multiplicado por uma fração. 3 vezes 1, 3. Quando não tem nada, é 1. 1 vezes 3, 3. Ora, 3 e 3 simplifica pelo próprio 3, né? 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1 embaixo. Quando o denominador é 1, não precisa pôr. Por quê? Um número dividido por ele mesmo dá 1, gente. Dá 1. Vamos supor que você não tenha percebido que estão iguais. Vamos supor que você, aliás, tenha percebido que na diagonal os números são iguais. Então, você poderia simplificar antes, olha só. 3 vezes 1/3, ó, 3 vezes 1/3. Você percebeu que na diagonal são iguais, então corta, coloca 1. Corta, coloca 1. Então, aqui está valendo 1 e aqui também. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes esse outro 1 que não tem nada é 1. Vai ficar 1 embaixo, mas o 1 no denominador não é para colocar. Não precisa colocar. Então, o resultado vai dar igual. Ou você simplifica antes, ou não, ou simplifica depois, o resultado é sempre o mesmo. Gente, multiplicar a fração é só isso, tá? Então, vamos para divisão. Divisão de fração. Como é que você procede numa divisão? A divisão vai cair numa multiplicação. Sabe por quê? Porque dividir
é multiplicar pelo inverso. Como assim, professor? Olha só. Eu vou dividir 1/2 dividido por 3/5. Você vai pegar a primeira fração, 1/2, repetir, igual, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, a segunda fração, 3/5, vai inverter. O 5 vai para cima e o 3 vai para baixo. E agora virou uma multiplicação. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Pronto, 5/6. Outro exemplo. Vamos dividir 2/4 dividido por 2/3. Olha só. Uma fração onde o numerador é uma fração e o denominador é outra fração. Ou seja, uma divisão, porque fração é divisão, de duas frações. Isso aqui é a mesma coisa que 2/4 divididos por 2/3. Então, qual é o procedimento? Repete a primeira, 2/4, e multiplica pelo inverso da segunda. 2/3, invertendo, vai dar 3/2. 3/2. Agora, multiplica normal. Percebam que o número 2 está igual na diagonal. Corta, bota 1. Corta, bota 1. Então, aqui está valendo 1 e aqui está valendo 1. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 1, 4. O resultado já sai simplificado. Outro exemplo. Agora, vamos dividir uma fração por um número. Você vai repetir. Então, esse formato aqui pode vir nesse outro aqui, ó. 2/3 dividido por 4. É a mesma coisa que isso aqui. Tá? Porque fração é uma divisão. É o de cima dividido pelo de baixo. Então, o procedimento. 2/3, repete igual, que é a primeira, vezes, e a conta de vezes, o inverso da segunda. A segunda é 4, mas 4 é a mesma coisa que 4/1. Então, você vai inverter, porque na segunda você inverte. Então, 1/4. Ok? Então, não esquece de inverter a segunda, tá? Quando a segunda é um número, o inverso de qualquer número é 1 sobre ele. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 4, 12. Olha, tem que simplificar ainda. Os dois são pares, divide por 2. 2 por ele mesmo dá 1. 12 por 2 dá 6. Resultado final, 1/6. Parece complicado, mas não é. Agora, vamos dividir um número por uma fração. Pode vir nesse outro formato aqui, ó. O 3 dividido por 1/2, tá vendo? Os dois formatos são iguais, porque esse traço aqui de fração significa dividir. Tá vendo? Olha o símbolo de divisão. Um número em cima, esse pontinho significa outro número embaixo. Então, como é que é o procedimento? Pega primeiro número, repete o mesmo, multiplica pelo inverso do segundo. Inverso de 1/2 é 2/1. 2/1. Então, vai ficar 3 vezes 2/1. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 1, quando não tem nada, é 1, tá? É 1. E 1 embaixo não precisa colocar. Então, o resultado final, 6. Agora, um exemplo mais complicadinho, mas vocês vão ver que não tem nada de complicado, divisão e multiplicação de fração, né? Vamos multiplicar agora 3 frações. Dividir, a gente só divide 2 a 2, tá? Mas multiplicar pode ser um monte. Não tem problema, vai multiplicando todos os números. Mas se você perceber, como é multiplicação, que na diagonal tem números iguais, já corta, coloca 1, já corta e coloca 1. Nós vamos multiplicar 2/3 por 1/4 por 4/5. Tudo multiplicando. Mas já cortei, aqui está valendo 1 e aqui está valendo 1, porque na diagonal tinha números iguais. Então, vamos fazer a continha. 2 vezes 1, 2, e esse 2 aqui, ó, que deu aqui, vezes 1, dá 2. 3 vezes 1, 3. Esse 3 aqui, vezes 5, 15. O resultado já sai simplificado. Ah, e se eu quisesse multiplicar tudo? Poderia. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4 daria 8. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5 daria 60. Você iria simplificar, daria 2/15 do mesmo jeito, tá? Então, gente, procurem cortar na diagonal, porque simplifica a continha no final e já sai simplificado. Tá bom, gente? Só isso. Multiplicar e dividir fração já não é mais o nosso problema. Beleza!